A ideia, então, é a gente debater um pouco sobre o que vai acontecer a partir de agora com a volta aos poucos do trabalho do Ok. representante, como vai ser a propaganda médica daqui para frente. Então, a gente pode ter uma ideia geral agora de cada um, o que cada um pensa, o que cada um está pensando, o que cada um está fazendo. Aham. Você quer dar já começar aqui? Vamos começar aqui pelo Zé Luiz? Vamos lá. Bom, acho que a promoção médica passa por um momento de revisão, como é natural no momento desse de crise, de alteração das possibilidades de trabalho, né? Acho que muitos mitos que vinham se passando por dificuldades, ou mesmo modo de trabalhar que passavam por dificuldades de aceitação, hoje eles acabaram se consolidando ou ganhando um bom espaço, especialmente a propaganda virtual, né, que é muito debatida se ela é eficaz, se ela poderia ser uma boa complementação da visita corpo a corpo, que é o que a gente mais faz, né? E eu acho que a propaganda médica, então, ela ganhou hoje essa nova ferramenta. Ela se consolidou, ela se mostra possível, efetiva. No passado, talvez recente, às vezes o próprio representante tinha uma certa rejeição a ela, e hoje viu que é possível fazer. É claro que num momento como este, a aceitação para esse tipo de abordagem é, é um, tem um perfil que pode ser diferente de uma situação regular, mas acho que esse é um tema importante. Acho que a propaganda médica ela ganha essa a nova maneira de abordagem. Obviamente, a criação da relação com o médico ela vai continuar sendo muito necessária. Acho que para nossas empresas que trazem ciência, trazem conhecimento, é fundamental que a gente consiga fazer um bom trabalho, tenha uma boa presença junto ao médico, né? Então a propaganda médica ela nunca vai deixar de existir. Ela vai ganhar novos formatos, mas eu acho que a presença da pessoa no contato continua sendo muito importante. As ferramentas é que vão ter um ajuste e acho até benéfico. Acho que você vai ter um mix melhor para trabalhar, né? Isso é o que a gente está vendo neste momento, né? Uhum. Fala aí, Marlon, o que você acha? Eu vou um pouco em linha com o que o José Luiz comentou, olhando para os nossos clientes e olhando nós como vamos fazer a prestação de serviço para esses stakeholders, lembrando aí a propaganda médica, eu acho que o representante e o perfil do representante, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar algumas competências que alguns já tinham e exploravam de maneira natural. Se a gente falar de um representante millennial, que é mais adaptado hoje ao uso de algumas ferramentas digitais, e ele conseguir aplicar isso no dia a dia dele, eu acho que ele vai conseguir ter um sucesso mais rápido dentro dessa relação com o público dele. Então, a primeira coisa que eu te diria é adaptação do perfil do representante a esse novo momento, mas mais do que isso, é a gente ter um customer centricity, saber o que o seu cliente quer de fato. Se a gente puder fazer cluster de clientes onde tem médico que vai aceitar só promoção presencial, tem médico que vai só aceitar promoção virtual. E o mais importante, o que eu acredito, o balanço entre os dois é conseguir identificar os médicos que gostam de aliar a visita do representante como um momento de lazer para ele, intercalado com dispositivos digitais, virtuais, eu acho que vai ter um ganho para toda a indústria e para a relação representante-médico. Então, acho que esse é o ponto que eu enxergo de maior mudança. E aí, só para complementar, olhando para dentro dos laboratórios, os laboratórios que
conseguirem identificar o perfil ideal dos representantes, aliado às ferramentas adequadas para esse representante, e conseguir treinar isso de maneira natural, eu acho que vai encontrar o ponto de equilíbrio mais rápido para ter um retorno eficiente desse novo normal. Esse é o meu principal achado. Fala, Michel, e você? O que está pensando aí? Assim, eu vou na mesma linha. O que eu vejo assim, talvez eu separaria um pouco os momentos, né? Nesses últimos anos eu tenho visto e até participei de alguns movimentos no sentido de buscar a promoção via tablet. Acho que quando o tablet chegou, todo mundo saiu correndo para o tablet. Depois teve um segundo movimento, né? Essa onda online, né? A gente fala daí 10, 15 anos. Teve a busca ali por setores não visitados e a gente começou a usar a visitação remota, mas sempre de maneira a cobrir um gap e ferramentas para reduzir o custo da visitação. Perfeito. E nunca na essência de criar uma plataforma online. Aí depois a gente viu um outro movimento que foi o Omnichannel. Era bonito falar do Omnichannel, né? Só que, na verdade, essa integração não era tão omni assim, era alguma coisa mais canais diretos ali, pilares de integração do paciente, do cliente com a indústria ou com algum outro player da saúde. Eu vou na linha dos dois colegas também. Eu acho que como a gente está tendo um teste forçado com o Covid. O Covid está provando para as empresas nacionais ou multinacionais, aqui todas multinacionais, de que tudo que a gente investe, talvez a gente investiu muito sem escutar pouco os clientes. Né? Então, assim, foi mais uma necessidade, uma ótica interna nossa de mostrarmos o nosso poder tecnológico. Mas eu não tenho visto nenhuma companhia pesquisando que o médico, durante a quarentena, como ele quer ser abordado. A gente está pensando na solução. Né? Outro ponto que eu ponho também em linha com o Marlon é a mudança do perfil. Acho que o Marlon falou bastante disso também. Aquilo que a gente falava, técnica de vendas consultiva, na verdade, a gente vai ter que encontrar o nosso representante adequado às necessidades quase que particulares de cada cliente, de cada médico, de cada stakeholder. Eu acredito muito, na verdade, eu acho que ninguém sabe o modelo ainda, né? Não sei o que vocês acham. O que a gente tem discutido muito aqui, e aí eu fico muito à vontade aqui de compartilhar a experiência, é no sentido, talvez, de um modelo híbrido. Eu também concordo com o Zé Luiz. Eu não vejo a relação pessoa a pessoa, representante médico, acabar no futuro próximo. Até por conta, né, Zé Luiz, eles querem esse contato. Quando a gente vê as pesquisas multinacionais, os médicos dizem que a principal fonte de informação não é o congresso, não é o simpósio, não é o folheto, e sim a visita clássica do representante. É o momento que o médico relaxa, escuta, conversa, isso é muito rico. E lembro da minha época de representante. Então, assim, a gente tem olhado muito o momento do confinamento e a pandemia como um teste forçado. Mas, na verdade, fechando minha fala, acho que ninguém ainda sabe a fórmula do sucesso, como criar esse modelo híbrido offline, online, e como conduzir melhor as nossas promoções, né? É isso aí. Eu vejo agora muita empresa, todo mundo falando em digital, porque agora é tudo digital, o representante está, vamos dizer, numa fase que ele está meio apavorado, sem saber o que vai fazer. Tem representantes pensando, pô, vamos mandar todo mundo embora, vai ficar só 50% da força e o resto vai ser digital. Eu tenho muito contato com médico, vou muito em hospital, tenho muito contato com médico. E a percepção é o seguinte, se todo mundo for querer fazer alguma coisa digital para o médico não vai ver de ninguém. Porque ele vai receber uma quantidade de informação todo dia que ele vai pegar o celular dele e jogar fora, porque tem, sei lá, 500 representantes ligando para ele no mesmo dia. Então, eu também concordo que a presença do representante, do homem, do corpo a corpo, daquela conversa,
daquela amizade que ele conquista com o médico durante anos de trabalho, é imprescindível de continuar. Então, a dificuldade que eu vejo é como vocês vão conseguir aliar esses dois mecanismos, o presencial com alguma informação digital para manter o médico recebendo a informação que você precisa mandar com frequência, sem criar uma exaustão no médico. Para que não haja uma quantidade de informação tão grande que ele acaba não vendo de ninguém. Né? Uma das, não sei quem falou, acho que foi o Michel, eu acho importante aí também como é que vai se portar. Eu tenho conversado com algumas pessoas de congresso, que alguns congressos que vão ter agora, que eu conversei, que eu ia até participar, que era o do primeiro semestre, passou para o segundo, que estão falando em híbrido, meio presencial, meio virtual. O congresso sempre foi uma fonte bastante grande de informação, mas a gente sabe que o número de médicos que vão para os congressos é, sei lá, 10%, 20% dos médicos, dependendo da especialidade, muito médico não vai no congresso. Então, o representante é fundamental, essa informação. Então, uma das coisas que a gente está pensando agora é como participar desses congressos. Não sei se vocês têm congresso marcado para o segundo semestre, como é que estão esses congressos, o que vocês estão pensando, como é que vocês vão fazer? Porque a gente sabe que muito médico não vai no congresso, nem o pessoal do congresso está sabendo ainda muito como é que vai ser feito. Cortando um pouquinho aí, Então, vamos lá. Porque o congresso é uma grande fonte de informação. O que vocês estão pensando para os próximos congressos aí? Você já tem alguma coisa formatada, Zé Luiz? Se eu puder... Zé, desculpa, José. Vai lá, vai o Michel. Pode falar, vai lá. Não, eu já tive a facilidade de ser o último, né? Assim, o que a gente tem visto aqui, acho que pegando um pouco da fala inicial, né, Assir, eu acho que o movimento está muito da quantidade para a qualidade. Eu acho que a companhia que encontrar a qualidade e trocar pela quantidade vai se dar bem. Outra coisa é investimento, né? O investimento não no volume massivo, mas sim tentar customizar a mensagem, o melhor canal por médico, ou como o Zé disse mesmo, ou talvez o Marlon dos clusters, como que a gente vai direcionar esse investimento. Em relação a congresso, o que a gente tem visto aqui? Na especialidade-alvo que a gente atua, temos aí 4. Uma delas cancelou a agenda inteira. Okay. E a gente tem um lançamento para essa especialidade. Então, a primeira reação de todos a gente vai postergar o lançamento. E aí eu tenho desafiado para a gente buscar meios de fazer o lançamento. Eu acho que esse a gente tem que pensar no paciente primeiro, né? Sim. Então, como que a gente vai servir o paciente? Então, tem um programa de suporte ao paciente, tem toda a estratégia comercial, a gente tem quase 80 mil PDVs, isso tudo está aberto, isso tudo está funcionando de maneira normal. Em relação ao congresso, a gente tem uma diretriz global, e aí os colegas também, uma diretriz de que a gente já vem participando de alguns congressos com stand virtual. Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui na companhia no Brasil, e ela foi para a rede social, esteve no LinkedIn, e muitos médicos participaram. No começo desse ano, a gente teve o primeiro congresso virtual, e nós tivemos 3 mil participantes. E a gente conseguiu controlar a agenda e a participação, 80% esteve ligado e ativo do começo ao fim, durante 3 dias, durante 3 tardes, né? Então, acho que é muito na tentativa de acertar, de aprender com os erros, mas, de novo, eu insisto, é tudo novo e quem conseguir enxergar melhor isso daí vai sair na frente, né? Aqui a gente tem algumas iniciativas, mas ainda em teste, ainda pisando com certo cuidado e avaliando o retorno. Zé Luiz, quer falar alguma coisa dos congressos aí? Então, em congresso, acho que a gente está vivendo a mesma situação. Na prática, aquela história... Aí sim, o tema da participação presencial ou participação virtual, acho que o Michel colocou é perfeito. Se a gente olhar para uma... Se fala muito em estratégia multicanal, né? E o que é um multicanal é que às vezes a gente fica patinando, mas um congresso, por exemplo, é um momento de se pensar
o acesso à informação, como você mesmo colocou, nem todo médico pode ir num congresso, mas num congresso virtual você abre essa porta, você cria essa possibilidade. A gente está tendo a experiência hoje de fazer vários webinars, trazer discussão de temas para poder colocar para os médicos, e a participação é super alta. Na prática, aquele esquema que nós fazíamos no passado, fazer aquele jantar, levar os médicos para um lugar e tudo, acaba ficando uma dificuldade danada, o médico às vezes não pode ir. Aí você faz um webinar desse, o médico ele vai deslocar lá 2 horas do tempo dele numa noite que seja, e ele participa de uma maneira bem melhor, mais confortável, sem criar nenhum tipo de estresse. E isso tem funcionado bastante bem. Eu acho que aí sim começa a vir a discussão do multicanal de fato, onde você integra as ações. Então, a promoção médica mais a educação que você leva através do congresso, usando isso. Claro que a gente não quer com isso perder a bandeira de uma sociedade, a importância de um congresso, mas eu acho que o modelo do congresso, aquele modelo físico, é que precisa ser debatido e discutido. E assim, ok, a pandemia ou o desafio atual coloca essa discussão mais quente, né? De fato, hoje não é se eu gosto ou não gosto de um congresso presencial. O presencial não é uma opção. A gente tem que manter a atualização. E o que o Michel falou também é importante. O paciente precisa do produto, não importa que a gente tenha o congresso ou não, que a gente possa fazer a visita ao médico ou não, o paciente precisa ter acesso ao produto e é isso que a gente tem que ter a responsabilidade. Eu acho que a visão do congresso passa hoje por esse filtro. Eu acho que a expansão do canal de chegada da informação, o congresso não pode ser mais um ponto, vamos dizer, com algum tipo de exclusividade, né? Só ele vai levar a informação. E aí, Mário, quer acrescentar alguma coisa, hein? Não, só complementar dizendo o seguinte, como os colegas bem colocaram, o médico também está mudando o conceito que ele tinha, né? Então, quando a gente pega algumas especialidades, e a gente teve algumas experiências aqui de já realizar congresso virtual, a gente vê que, dependendo da especialidade, o quórum ele não cai e, pelo contrário, ele aumentou em algumas delas. E, para a gente, acaba sendo benéfico. A gente tinha alguns tipos de participações que a gente começou a rever e a gente conseguiu abrir um leque muito maior, levar a sua informação fazendo outras reuniões desdobrarem de dentro desses congressos. E aí tem temas que, geralmente, um generalista se interessa, você capta isso pelo hábito prescritivo dele, você vê que ele tem interesse por algumas patologias, e dessa maneira virtual você acaba incluindo ele em alguns temas, em alguns outros congressos que são do dia a dia dele, que ele não ia quando era uma presença física. Então, eu acho que a gente, falando em acesso, a gente conseguiu ampliar e disseminar conhecimento para mais médicos e por prescrição especiais. Acho que esse foi o salto que eu enxerguei nisso tudo. Excelente. Eu acho que é por aí mesmo, acho que a linha geral vai ser por aí, que a gente falou, dos congressos, a gente tem muito mais eventos assim virtuais, mesmo esses congressos que vão ser agora, vai ter uma presença virtual, acho que bastante elevada. Então, assim, para encerrar um pouco, eu acho que vai ser muito importante também, nesse momento, a parte de treinamento dos representantes. Porque vai ter que colocar para os representantes como eles vão ter que trabalhar agora, sem você poder fazer uma convenção amanhã. Para chamar todo mundo para fazer uma convenção, para explicar como que é daqui para frente, como é que eles vão trabalhar. Então, acho que essa parte de treinamento também agora
vai ser uma parte bastante importante, porque você não vai poder reunir todo mundo para conversar, explicar, discutir. Você vai ter que estar conversando virtualmente e poder fazer ele entender tudo que ele vai ter que trabalhar e como é que ele vai trabalhar. Porque ele também vai pegar o médico num outro momento. O médico vai estar, dependendo da especialidade, vai estar extenuado, vai estar sobrecarregado de cabeça dele de informação. Então, tem especialidade mais tranquila, especialidade mais complicada. Acho que essa parte de treinamento vai ser muito importante também para poder fazer o representante se adequar a esse momento. Aí, enquanto vocês têm algum comentário mais importante a fazer aí? Então, veja, eu acho que... Eu estou perdendo a Sírio. Está falhando um pouco o som. Mas eu acho que é por aí, eu acho que... Vocês também, Marlon? Zé. Não, eu não consigo escutar. Está falhando, eu não sei quem está falando agora. Ninguém, a gente está esperando. Então, eu acho que é isso. A gente não conseguimos conversar um pouco aí a respeito desse momento aqui, da propaganda. Desculpa, você queria um comentário nosso em relação ao treinamento, é isso, né? Tá. A gente acaba falando, porque você cortou e a gente estava te esperando. Não, cortou, não entendi nada que você falou. Não, ninguém falou nada. Não, você estava comentando sobre a importância do treinamento, acho que talvez aí pudesse fazer um giro entre nós três aí também da visão do treinamento, talvez o Marlon agora começa, porque eu vai fazendo um giro aí. Obrigado, Zé Luiz. Os últimos serão os primeiros, assim? Sempre assim. É o que eu comentei no início da minha fala, quando a gente estava falando da nova adequação da visitação médica, né? Como eu falei, a gente vai ter o mais importante é equilibrar o novo meio de se transmitir a informação. E aí você tem os representantes, fala seniors ou baby boomers, que sempre tiveram sucesso fazendo a promoção daquele jeito, e a gente sabe que tem pessoas muito boas que conseguiram criar relacionamento com conhecimento técnico e revertem isso com uma boa promoção, conquistam aí os seus resultados através dessa promoção. A gente tem os representantes, vamos falar aí, os millennials, que têm uma outra maneira de cativar e conquistar o seu público. Então, falando novamente sobre o treinamento, o laboratório que identificar quais competências dentro da sua força de vendas, saber primeiro classificar sua força de vendas, saber determinar o perfil e entender as habilidades que cada uma dessas gerações precisam se habilitar para poder atender de maneira adequada ao médico, é quem vai sair na frente nessa nova corrida. Então, o que eu acho, assim, resumindo, né? Quem conseguir aliar essas competências com as novas ferramentas e, entre elas, o treinamento adequado para esse profissional saber usá-las, vai ter um êxito ainda maior. Então, eu escutei um dos colegas aí falando, acho que foi o Michel, a gente falou de Omnichannel, falou de várias iniciativas que a gente não teve, desculpa se eu estou mal informado, mas não teve grandes cases divulgados, né? Eu acho que o Michel falou foi um modismo. E aí, Michel, eu acho que foi você falando, nós, durante essa pandemia, fizemos, sim, uma pesquisa profunda com todo o nosso target médico. Hoje, a gente tem uma visitação de mais de 50 mil médicos.
E a gente fez uma pesquisa com esses médicos para identificar qual é a rotina dele de antes e pós-Covid. O que ele quer aceitar de visitação médica, presencial, virtual, como ele quer receber o material, virtual, presencial, amostra grátis via representante ou via courrier, qual é a necessidade dele? Então, eu falei uma coisa que você pode, se é modismo ou não, né? Mas a gente fez aquela pesquisa do Customer Centricity. Colocamos, né, o nosso cliente no centro da atenção, escutamos quais são as necessidades deles e aí clusterizamos esses por grupos e aí identificamos essas necessidades para tentar disponibilizar ferramentas que pode ser o Omnichannel, uma delas, né, e várias outras, falando uma só palavra, uma só linguagem, mas adequando ela à necessidade identificada de cada cliente. E aí, como eu digo, né, voltando, não sei se eu estou sendo repetitivo, mas voltando, o representante que estiver capacitado para interagir e equilibrar essa visita mista, fazendo um ciclo presencial, um ciclo talvez virtual, ou conseguir equilibrar o envio de materiais ao longo desse período para se fazer presente de uma maneira eficiente, sem incomodar o cliente, souber dar continuidade a essa história, eu acho que ele vai ter um êxito maior. E isso tudo culmina em um bom treinamento, uma boa pesquisa, uma boa disponibilização de ferramentas. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é só um wrap-up do que a gente conversou aqui. Quer colocar alguma coisa, Michel, o Zé Luiz, para a gente depois encerrar isso aqui? Fala aí, Michel. Não, acho que o Marlon foi perfeito aqui. Talvez eu adicione pouco, mas vai muito ao encontro do que eu vejo, Marlon. Duas pontas, a ponta da necessidade e a ponta do valor, né? Se a gente entende a necessidade dos clientes, desses consumidores, desse cluster da saúde, e a gente entrega valor, independe como a gente entrega. Se tiver guiado pela ética, pelo compliance, independe qual ferramenta é, né? A gente tem que encontrar como ele quer receber, qual é o hábito de consulta dele, qual é o horário que ele faz. Você falou muito bem, depende da faixa etária, depende da geografia, depende de onde ele está, depende do tipo de serviço que ele está. Se ele é um médico misto e se ele está mais tempo no público, o acesso dele é menor, em teoria. Talvez ele acesse mais mobile, iPad, tablet, né? Então, a gente tem que ter, como o José bem falou, o multicanal. Então, só para fechar, porque acho que você foi muito feliz e muito completo, Marlon. Quando a gente tem essa necessidade identificada e a gente entrega o valor, de novo, pouco importa o como, mas esse como tem que ser um misto entre a escolha certa das ferramentas, de acordo com a necessidade, e a capacitação não encaixada de todo mundo ali, não enlatada como é feito, ou até então vinha sendo feito clássico, né? É a simulada, é a aula de produto. Não, agora tem um tema aí que talvez para uma classe ali de uma faixa etária diferenciada, a tecnologia seja uma barreira. Então, a gente tem que usar o Millennium para potencializar os colegas de mais tempo. E vice-versa. O colega de mais tempo tem o traquejo comercial, tem o relacionamento, conhece os caminhos de um hospital, de uma conta. Acho que você foi perfeito, Marlon. Eu só acho que aqui reforcei a tua fala. Muito feliz. Zé? Legal. Não, tá excelente. Eu acho que o tema que eu colocaria para a gente adicionar, e só para dar o tempero no tema completo aqui, é o fator humano, de fato, que é o que a gente mais trabalha no treinamento, né? Então, no final do dia, nós teremos, concordo plenamente com vocês, raps que são baby boomers, falando com médicos que são millennials, e depois ele vai falar com baby boomer na sequência. E se você acompanha o trabalho de campo, e todos nós já passamos um período carregando uma pasta, né?
você vai encontrar durante seu dia millennials, baby boomers e médicos de todos os tipos. A vantagem deste momento e o aprendizado deste grande momento é que a gente tem ferramentas que eram às vezes rejeitadas por algumas perfis de pessoas, sejam médicos ou sejam representantes, e que agora falam, olha, tem que usar, né? Tem que aprender a utilizar, né? Então, aquele baby boomer que fala, não, tecnologia não gosto, ele fala, poxa, tem utilidade, dá para utilizar. Para os dois lados, tanto o representante como o próprio médico. Eu acho que no treinamento que a gente tem que cada vez mais é fortalecer a importância do fator humano na integração dessas ferramentas, no uso das ferramentas, e aí sim endereçar a mensagem de acordo com o alvo, né? Então não adianta nada fazer uma mensagem enlatada que funcione com todos. Isso a gente já tem experiência de longo prazo, longo tempo fazendo isso, né? Tentando identificar melhor, mas hoje alguns tabus talvez foram derrubados. Acho que no final do dia o grande ponto da visitação médica e o treinamento também vai interessar isso é gerar credibilidade, né? Que a pessoa que leve a informação transmita credibilidade. A gente gostaria muito que a estampa da empresa que vai no peito do representante também gere credibilidade. Então a gente tem que fazer um trabalho que aí sim o multicanal pode nos ajudar a criar essa ferramenta adicional de fortalecer a credibilidade, o relacionamento. E, de novo, a gente vai ter médicos que você vai ter um único e grande contato, que é o representante. Esse médico prefere isso e gosta disso e não quer muitas outras coisas. E tem outros médicos que vai ter o representante lá fazendo contato, mas ele vai receber os outros contatos da empresa e aí sim vai ser a integração que a gente tem que fazer. Eu acho que a responsabilidade do treinamento nesse ponto é criar o bom uso de todas as ferramentas, né? Não existe uma ferramenta que sozinha substitua todas as outras, porque muitas vezes a gente vive isso e é aquele temor, né? Agora vem uma nova ferramenta que vai substituir, vem o robozinho que vai me substituir, né? Acho que na visitação médica eu não vejo isso acontecendo. Acho que a credibilidade da pessoa falando e o olho no olho, ainda mais nós que somos latino-americanos, acho que isso pesa bastante, vai continuar sendo bastante forte. E no final do dia é o que faz eu entendo a mensagem, né? Então a mensagem está sendo transmitida, ela está sendo absorvida. É o fator humano que diz, olha, eu preciso modificar aqui, eu preciso fazer aquilo. Por mais que a gente crie bons padrões de canal para fazer isso, né? Cria padrões e funciona com uma grande parte, mas não funciona com todos. O fator humano ele tende a fazer com que ele funcione melhor com todos, né? Acho que é isso que a gente tem que valorizar. Assim, posso fazer um comentário só? Me perdoa rapidinho aqui, porque duas coisas me vieram aqui de uma discussão muito recente nossa aqui. Primeiro que o José disse em relação ao medo de se perder a cadeira para o robô. Isso acontece em todos os níveis, porque quando você fala do IBM Watson, os médicos também têm esse receio, né? Exato. Então, assim, não é só o representante ou só a indústria que está sofrendo. E um outro ponto que você falou, José, que também o Marlon já tinha dito, o que eu tenho conversado com os líderes de negócio aqui, a turma que cuida do time de campo, se cobrar não vai funcionar. Se a métrica for o uso, não vai funcionar. Lá dentro do pessoal de BI, pessoal de preparação, encontre as melhores métricas para mensurar o resultado do nosso representante. Porque o representante, nós fomos também. A gente quer fechar a cota, a gente quer o prêmio. Então, exato. Se cobrar no como, não dá certo. Agora, se trabalhar nas métricas lá e mostrar para ele, pro José, pro Marlon, pro Michel e pro Assir, o teu trabalho foi materializado dessa forma, você conseguiu atingir o resultado tal, X, Y, Z, porque você usou a ferramenta adequada, a mensagem de valor. Aí sim, acho que brilha os olhos, né? É isso aí. Mas tá No difícil. fim é uma brincadeira. Ninguém sabe. No fim, é o que a gente faz com o medicamento. Na verdade, o que você adquire, quando você usa o medicamento, você usa o benefício, né? E as ferramentas que a gente coloca para o trabalho no dia a dia são o benefício dela. Não posso medir pela ferramenta, né? Então, não adianta falar, você utilizou o iPad? Utilizei. Então, parabéns, está aqui o seu prêmio. Então, não, funcionou.
José, aquela métrica, lembra de, não, eu quero saber quantas páginas o meu representante passou do Virtual Aid com o médico. É. Gente, Quanto tempo cada um, né, ele fechou o negócio no final, né? Ele mesmo. fechou o negócio no final da visita, o paciente está bem servido, ponto. Ponto. Né? É isso aí. Legal. Mas foi muito bom. Obrigado. Falar depois, né? Não, que nada. Eu gostaria de ficar 1h30 aqui. Mas a gente vai marcar novos encontros aqui. Obrigado aí de vocês participarem. Legal. Foi muito bom, foi muito legal. Teremos novos temas aí para a gente discutir também. Fique à vontade, é um prazer. E aí, vamos seguindo em frente. Tá certo? Tá bom. Obrigado por tudo aí, obrigado por vocês estarem aqui. E obrigado a você. vamos tocando aí enquanto esse Covid está nos perturbando.